Moscou está no centro de um novo acontecimento que já está gerando repercussão em todo o mundo. Em menos de 48 horas, a capital russa viveu algo que não experimentava há mais de 8 décadas. Mais de 1.000 dispositivos aéreos não tripulados saturaram completamente os sistemas de defesa da cidade, superando cada camada de proteção construída ao longo de anos. As imagens que circulam mostram incêndios em diferentes pontos da cidade, aeroportos paralisados e cidadãos em estado de pânico total. Se você quer entender os principais acontecimentos do mundo, já se inscreve no canal para não perder nada. Tudo começou alguns dias antes, no dia 15 de maio, quando a Rússia executou uma ofensiva de grande escala contra o território ucraniano. Durante mais de 40 horas contínuas, foram lançados mais de 3.000 dispositivos aéreos, 13 bombas guiadas e 74 mísseis contra cidades e zonas habitadas da Ucrânia. Entre as áreas atingidas estava um edifício residencial de 9 andares em Kiev. 3 das vítimas eram menores de idade, com 12, 15 e 17 anos. No total, pelo menos 25 pessoas perderam a vida e centenas ficaram feridas. A Ucrânia respondeu. E a resposta foi histórica. O presidente Volodymyr Zelensky ordenou às forças de defesa que preparassem o que ele mesmo descreveu como uma resposta adequada. Não demorou muito para ficar claro o que isso significava. A Ucrânia lançou a maior operação com dispositivos aéreos não tripulados que Moscou já experimentou desde a Segunda Guerra Mundial, há mais de 80 anos. O Ministério da Defesa russo confirmou publicamente que seus sistemas neutralizaram mais de 1.000 dispositivos em um único dia. Esse dado por si só diz tudo. Se a Rússia reconheceu ter neutralizado essa quantidade, significa que o total lançado foi consideravelmente maior. Segundo as forças de defesa ucranianas, durante essa operação foram destruídos sistematicamente 46 ativos militares e navais de alto valor estratégico, mas o impacto mais significativo não foi apenas material. Foi psicológico. Moscou tem um dos sistemas de defesa aérea mais complexos do mundo. A cidade é protegida por 4 anéis concêntricos de defesa, projetados especificamente para tornar praticamente impossível qualquer penetração aérea. Durante anos, essa arquitetura de proteção deu à capital russa e aos seus cidadãos uma sensação de segurança que a diferenciava do restante do país em conflito. Essa sensação desapareceu em questão de horas. Os vídeos que começaram a circular nas redes sociais, gravados pelos próprios cidadãos de Moscou, mostravam colunas de fumaça em diferentes pontos da cidade. Um dos mais comentados foi o incêndio registrado nas proximidades do aeroporto Sheremetyevo, o maior do país. Nas imagens é possível ver aviões comerciais parados, balcões de check-in vazios e terminais praticamente desertas. Uma mulher que mora perto do aeroporto gravou sua reação em tempo real, visivelmente abalada, sem conseguir acreditar no que estava presenciando a poucos metros de sua casa. Vale mencionar que na Rússia é legalmente proibido gravar e publicar esse tipo de imagem. No entanto, a magnitude do acontecimento pegou muita gente de surpresa, e as pessoas reagiram de forma instintiva, publicando centenas, possivelmente milhares, de registros em diferentes plataformas. Isso também tem consequências estratégicas importantes, já que essas imagens podem fornecer informações valiosas sobre quais alvos foram atingidos e quais não foram. Um dos episódios mais impactantes de toda essa jornada foi o dos próprios sistemas de defesa russos atingindo edifícios residenciais. Isso não é suposição nem afirmação sem respaldo. Cidadãos russos confirmaram com seus próprios depoimentos gravados ter visto com os próprios olhos os mísseis de defesa aérea russos caírem sobre estruturas habitacionais. A ironia é brutal. Os sistemas projetados para proteger a população acabaram se tornando uma ameaça para essa mesma população. Um dos alvos atingidos pelos dispositivos ucranianos foi uma refinaria localizada no distrito de Kapotnia, em Moscou, de propriedade da Gazprom. Essa instalação processa cerca de 245 mil barris de petróleo por dia e aproximadamente 40% dessa produção abastece diretamente a capital. Trata-se de uma das instalações mais estratégicas e monitoradas de toda a região. Mesmo assim, foi atingida. Os danos podem representar centenas de milhões de dólares apenas por esse impacto. Também foram reportados incidentes em um posto de abastecimento de combustível na localidade de Dronusko, onde o incêndio foi visível a quilômetros de distância. Entre os outros alvos afetados estavam uma embarcação de patrulha do FSB em Kapiansk, um sistema de defesa aérea em Lugansk e o centro de comunicações da Frota do Mar Negro na Crimeia. A operação não se limitou ao território continental. Alcançou alvos na água, no ar e em múltiplas regiões do território russo simultaneamente. A duração total da operação ucraniana foi de exatamente 48 horas, a mesma duração da ofensiva russa contra a Ucrânia. Esse detalhe não foi coincidência. Foi uma mensagem direta, clara e deliberada.
As reações da população moscovita que vazaram através dos vídeos revelam um estado de choque coletivo. Uma mulher descreveu ter ouvido um zumbido sobre sua casa antes de ver a fumaça e que passou a noite tremendo, completamente vestida debaixo do cobertor, sem conseguir dormir. Outra pessoa mencionou que, pela primeira vez, o som dos aviões comerciais lhe parecia tranquilizador, porque pelo menos isso significava que o aeroporto estava operando e que tudo parecia sob controle. Esse tipo de declaração diz muito sobre o estado emocional de uma cidade que não estava acostumada a viver o que os ucranianos experimentam há 4 anos. Diante de toda essa situação, a resposta oficial russa seguiu o padrão habitual. Os meios de comunicação estatais informaram que os sistemas de defesa haviam repelido uma das maiores incursões de dispositivos não tripulados de toda a operação militar especial. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, reportou que mais de 120 aeronaves foram neutralizadas nas últimas 24 horas da operação. O tom era de controle, de vitória tática, mas as imagens disponíveis contavam uma história diferente. O que resultou particularmente significativo foi a reação dos chamados blogueiros de guerra russos, figuras que durante anos apoiaram publicamente e com entusiasmo a invasão à Ucrânia. Um dos mais conhecidos, identificado como Romanov, publicou uma mensagem carregada de ironia dirigida aos seus próprios seguidores. Dizia que, se o que vissem com os próprios olhos contradissesse as declarações das fontes oficiais, deveriam confiar nas fontes oficiais e não nos próprios olhos. E mencionava um ataque específico a uma importante empresa química no sul da Rússia, cujo governador regional havia declarado que não havia danos. O sarcasmo era evidente. Mesmo quem havia sido defensor entusiasmado da ofensiva, começava a mostrar rachaduras em sua postura. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez uma declaração no dia 17 de maio, logo após esses acontecimentos. Disse que o Kremlin estava interessado em retomar o diálogo com a Ucrânia. Não explicou os motivos. Não fez referência direta ao que havia acabado de acontecer. Mas o momento em que escolheu fazer essa declaração fala por si só. Zelensky, por sua vez, foi direto em seu próprio comunicado. Disse que a resposta da Ucrânia estava completamente justificada diante da prolongação do conflito e dos contínuos ataques contra cidades e comunidades ucranianas. Destacou que os dispositivos alcançaram a região de Moscou a partir de uma distância superior a 500 quilômetros, superando a máxima concentração de defesa aérea russa naquela zona. Agradeceu especificamente ao Serviço de Segurança da Ucrânia e a todas as forças de defesa pela precisão demonstrada. Um detalhe que não pode ser ignorado é o contexto tecnológico que envolve esses eventos. A Rússia aplica interferência de sinal GPS em grandes áreas do seu território há aproximadamente 2 anos. Isso, que originalmente foi projetado como medida de proteção, tem consequências não previstas. Os dispositivos não tripulados que perdem sinal podem se desviar de suas trajetórias originais e cair em locais não programados. Isso explicaria, ao menos em parte, por que alguns incêndios ocorreram em zonas que não eram alvos diretos. A tecnologia de interferência que a Rússia implantou para se proteger acabou sendo um fator adicional de vulnerabilidade dentro do próprio território. O que está acontecendo nesse conflito representa uma mudança estrutural importante na dinâmica da guerra. Durante a maior parte dos últimos 4 anos, a Ucrânia esteve respondendo com capacidades limitadas, dependendo em grande medida de autorizações externas para o uso de determinados armamentos e com restrições sobre quais tipos de alvos podia alcançar. Essa equação mudou. A Ucrânia desenvolveu capacidade de produção própria de dispositivos aéreos e sistemas de precisão, o que lhe permite operar com maior autonomia estratégica e alcançar objetivos a distâncias que antes estavam fora do seu alcance prático. Essa mudança tem implicações que vão muito além dessa operação em particular. Significa que a lógica do conflito se transformou. Não se trata mais de uma situação em que um lado pode lançar ofensivas com relativa impunidade, enquanto o outro absorve o impacto e responde de forma limitada. Agora, existe paridade operacional em certos aspectos-chave, e essa paridade está redefinindo os cálculos de todos os atores envolvidos. Os sinais diplomáticos que começaram a emergir logo após esses acontecimentos sugerem que a operação teve um impacto mais amplo do que os comunicados oficiais reconhecem. Um Kremlin que, durante anos, rejeitou sistematicamente qualquer proposta de diálogo que não implicasse a aceitação de suas condições, agora envia sinais de abertura. Isso não acontece no vácuo. Acontece no contexto de uma capital que passou 48 horas vivenciando algo que seus cidadãos jamais esperavam ver. A pergunta que permanece em aberto não é se essa operação mudou algo. É evidente que mudou. A pergunta é quanto, em que direção e com que velocidade se desenvolverão os próximos movimentos. A Rússia tem decisões importantes pela frente. A Ucrânia também.
E o mundo observa com uma atenção que não havia sobre esse conflito em muito tempo. O que está claro é que as regras do jogo que pareciam fixas há apenas alguns meses já não são mais as mesmas, e isso, mais do que qualquer narrativa específica, é o dado mais relevante de tudo o que aconteceu nessas 48 horas. Você acha que esse novo cenário pode mudar o rumo das negociações? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você quer acompanhar os principais acontecimentos do mundo com contexto e clareza, se inscreve no canal.